Bom, aqui nós temos algumas raízes quadradas, em que são chamadas de quadradas por causa do índice, que é igual a 2 oculto, certo? Nós vamos fazer o cálculo deles pelo processo de fatoração, que é a decomposição em fatores primos, né? Que os números primos, os principais números primos, são esses aqui, certo? Números primos, os principais: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Existem infinitos, certo? Só que os principais mais utilizados são esses três aqui, ó. Aí vamos lá pelo processo de fatoração. A raiz quadrada de 900. Vamos fazer a fatoração dos 900, dividir em fatores primos. É fazer a divisão pelos principais números primos. 900 vai dividir, ó, por 2 porque é par. Então, dividir por 2 é bem mais simples, porque é a metade do número, certo? A metade do número, vamos fazer o seguinte. A metade de 900 vai dar 450. 450 também é um número par, então dá por 2. Então, dividir por 2 é dividir pela metade. A metade de 450 é 225. Uma dica: se está difícil saber a metade de 450, você faz o desmembramento. 450. Aí faz a metade de cada um. Por exemplo, a metade de 400 dá 200, mais a metade de 50, que é 25. Aí, ou seja, 225, certo? Se ficar difícil de saber a metade, porque quando a gente sabe da metade, né, se torna mais simples. Se não souber de cabeça a metade, tá difícil de calcular mentalmente, né? A metade faz esse desmembramento que se torna mais simples. Pronto, resultou em 225. 225 é um número que termina em 5. Então a gente vai dividir por ele, por 5. 225 dividido por 5 dá exatamente igual a 45. Que termina em 5 dá por 5. 45 por 5 vai dar 9. Esse 9 é o número que dá para dividir por 3, que dá 3 por 3, que dá 1. Pronto, chegou em 1, a gente encerra. Todo o processo de fatoração, quando chega em 1, a gente encerra. Qual será o próximo passo? A gente vai observar esse índice. O índice aqui não é 2, não é uma raiz quadrada com índice 2. Então, a gente vai separar aqui valores que se repetem de 2 em 2. Aqui temos 2 e 2. Se repetiu duas vezes, certo? Então, esse 2 se repetiu duas vezes. 5 e 5 se repetiu mais outra vez, duas vezes. Esse 5 se repetiu duas vezes. E temos aqui um 3, também que se repetiu duas vezes. Estamos separando números que se repetem de acordo com o índice, certo? Então, 2, 5 e 3 foram eles que se repetiram duas vezes. Então, nós vamos pegar esse 2, multiplicar por esse 5 e multiplicar por esse 3. O resultado final vai dar a raiz quadrada de 900. Quanto é 2 vezes 5? 2 vezes 5 dá 10. E 10 vezes 3 dá 30. Ou seja, multiplicando todos esses três números, dá 30. Então, a raiz quadrada de 900 é igual a 30. Tudo pelo processo de fatoração, ok? Outro exemplo. 2.500. Vamos calcular a raiz quadrada dele pelo processo de fatoração. Vou separar aqui. 2.500 é número par, dá por 2. 2 dividir por 2 é dividir um número pela metade. Então, a metade de 2.500 dá 1.250, certo? A gente faz a metade de 2.000 e a metade de 500, certo? 1.250 é um número par, também dá por 2. Então, fazendo aqui a divisão por 2, que é a metade, vai dar 625. 625 é um número que termina em 5, certo? Então, vamos dividir ele por 5.
625 dividido por 5 vai dar exatamente 125. 125, outro número terminado em 5, então vai direto por 5, certo? 625, vamos lá, 625 dividido por 5 dá 25, que esse 25 também termina em 5, vai por 5. 25 dividido por 5 dá 5, e 25 dividido novamente por 5, que dá 1. Pronto, chegou em 1, a gente encerra. Todo o processo de fatoração chegado em 1, a gente encerra. Qual o próximo passo? Feita a fatoração, nós vamos olhar aqui para o índice. O índice é 2, né? Porque uma raiz quadrada é o índice 2 oculto. Então a gente separa números que se repetem de 2 em 2. Por exemplo, esse 2 aqui, ó, se repetiu 2 vezes. Esse 5 aqui também se repetiu 2 vezes, ó. Temos mais uma vez um 5 que está se repetindo 2 vezes, ó. Certo? Então nós vamos pegar, ó, 2, 5 e 5 e multiplicar todos eles, ó. 2 vezes 5 vezes 5. Certo? Então, ó, 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 5 dá o quê? 50. Então, a raiz quadrada de 2.500 é 50, certo? Um número pequenininho aqui, ó, 25. Vamos lá pelo processo de fatoração. Vou fazer aqui, ó, 25. Vou separar aqui logo. Termina em 5. O número terminando em 5 vai direto por 5, que dá 5. 5 vai também dividir por 5. 5 por 5 dá 1. Chegou em 1, a gente encerra. Olhou para o índice. O índice aqui é 2, oculto, né? Então a gente separa números que se repetem de 2 em 2. Então somente esse 5 se repetiu 2 vezes. Ou seja, então não vai multiplicar com ninguém. O resultado é ele mesmo. Certo? 5. Ok? Mais outro exemplo. A raiz quadrada de 144. Vamos lá fazer aqui. 144 pelo processo de fatoração. 144 é um número par. Então, todo número par vai direto por dividindo por 2. Dividir por 2 é a metade dele. A metade de 144. Vamos lá. A metade de 144. Olha só. 144 vai dividir por 2. Vai dar 72. Você pode até fazer um raciocínio lógico. A metade de 14, 7. A metade de 4, 2. Certo? 72 é um número par, vai dividir também por 2, que dá igual a 36, que é outro número par, dá por 2. 36 dividido por 2 dá 18, que também é número par, dá por 2. 18 por 2 dá 9. 9 é um número que é divisível por 3. 9 por 3 dá 3. 3 divide por 3, que dá 1. Chegou em 1, a gente encerra. Próximo passo, olhar para o índice. O índice é 2, porque é uma raiz quadrada. Então, a gente vai separar números que se repetem de 2 em 2. Ó. Esse 2, novamente esse outro 2 e esse 3, ó. Certo? Esse 2, a gente pode até colocar assim, esse 2 e esse 3. Não é obrigado a colocar em forma de potências como a gente vem colocando, não, certo? Aí faz a multiplicação de todos eles, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, né? Deixa eu colocar aqui, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, a raiz quadrada de 144 é igual a 12, ok? Último exemplo, 625. Vamos fazer aqui do lado, certo? 625 pelo processo de fatoração. Como 625 é um número terminando em 5, então a gente divide por 5. Ó, 625 dividido por 5, você vai dividir lá e dá 125. Que é outro número terminado em 5, vai direto por 5 também. 125 dividido por 5 dá 25.
que termina em 5 vai por 5, né? 25 dividido por 5 dá novamente 5. Esse 5 vai dividir novamente também por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Chegou em 1, a gente encerra. Próximo passo, a gente olhar para aqui para o índice. Ó. O índice aqui é 2 oculto. Então, separa números que se repetem de 2 em 2. Esse 5 se repetiu 2 vezes. Teve outro 5 que também se repetiu 2 vezes. Ó. 5 e 5. Ou seja, você vai fazer a multiplicação dos dois agora. 5 vezes 5 dá 25. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Ok? Espero que tenha ajudado.